Esta é a imagem que eu mais recebo pelo WhatsApp. Doutora, o que foi isso que apareceu no meu corpo? Será que é alguma alergia? Será que foi algum inseto? Então hoje nós vamos falar sobre herpes zoster, o famoso cobreiro. Aqui nós temos uma outra imagem mostrando o acometimento pelo herpes zoster. Mas o que causa essa doença, doutora? Ela é causada pelo vírus varicela zoster, que também é conhecido como herpes vírus humano 3, o HV3, que é o mesmo vírus que causa a catapora. Então, na infância, quando a criança pega o vírus da catapora, ela desenvolve sintomas, que são estes aqui, desta imagem que eu estou mostrando aqui para vocês. E aí, quando a criança melhora, esses sintomas eles desaparecem, mas o vírus não. O vírus ele fica escondido nos gânglios nervosos da medula espinhal da criança. E aí, esse vírus ele fica lá escondido, esperando em algum momento a pessoa ter a diminuição da imunidade para ele poder aparecer novamente e causar sintomas. Só que a partir daí, ele vai causar os sintomas da herpes zoster. Ou seja, a pessoa só vai ter catapora uma vez na vida. A partir de então, todas as vezes que esse vírus que está lá, que esse vírus da catapora que está lá escondidinho no corpo da pessoa, ele aparecer, ele vai causar sintomas do cobreiro. Ah, doutor, então quer dizer que é o mesmo vírus? Sim. Quer dizer então que para a pessoa ter herpes zoster, ela tem que ter tido catapora antes? Sim. Doutora, eu tenho esse cobreiro aí, doutora, mas eu nunca tive catapora. É porque às vezes o que acontece? Pode ser que você tenha tido catapora na infância, seus sintomas podem ter sido leves, ou apenas uma febre, um mal-estar, e aí por isso você não percebeu. E aí agora você está tendo o herpes zoster, que é o cobreiro, que é você só pode ter herpes zoster se você já tiver tido catapora. Então provavelmente foi por isso, é porque você pode ter tido sintomas bem leves que não deu para na época saber que aqueles sintomas eram de catapora. E uma coisa interessante também para citar, que a herpes zoster, o cobreiro, ele acomete dermátomos, que são regiões da pele que são inervadas por determinado nervo. Então, essas lesões elas obedecem a esses dermátomos, como eu vou mostrar para vocês numa outra imagem mais na frente. Então, o que é um dermátomo? É cada região do corpo que recebe um ramo do nervo da medula. Então, esse nervo, onde o vírus está lá escondidinho, é onde o paciente vai apresentar, a região que esse nervo inerva, é onde o paciente vai apresentar essas lesões de herpes zoster. Ah, doutor, eu estou começando a entender mais ou menos, mas e como é que a pessoa pega essa doença? Então, nós vamos entender agora como pega. Então, vamos pensar junto comigo. Se para a pessoa ter herpes zoster, ela precisa ter tido catapora, então, a transmissão se dá da mesma forma que a catapora, ou seja, através de secreções respiratórias, quando a pessoa fala, tosse ou espirra, e a outra pessoa sadia, ela entra em contato com essas secreções contaminadas, ou também a pessoa pode pegar essa doença quando ela vai lá numa dessas lesões, por exemplo, alguém que está com catapora, alguém que está com cobreira, a pessoa vai lá e pega na lesão, naquele líquido da lesão, aí pega no corpo, a pessoa sadia acaba entrando em contato com essas lesões contaminadas e acaba adquirindo essa doença. É importante também citar que 75% dos casos ocorrem após os 45 anos de idade. E é mais branda em criança,
é altamente contagiosa, só acomete os humanos e afeta com mais frequência crianças com HIV e também crianças que estão fazendo algum tratamento que diminua a imunidade, como por exemplo o câncer. Em crianças, herpes zoster pode se espalhar pelo corpo todo, fazendo um quadro semelhante ao da catapora. E pode se espalhar tanto que chega a acometer o pulmão, causando pneumonia, o fígado, causando hepatite, o cérebro, causando encefalite, também pode causar uma alteração lá no sangue, chamada de coagulação intravascular disseminada. Como eu falei, quando a imunidade da pessoa cai, ocorre a reativação do vírus. E essa reativação faz com que o paciente ele apresente sintomas. A herpes zoster é menos comum em crianças e não existe um período do ano ou clima com mais número de casos. Doutora, e que situações são essas que enfraquecem a imunidade, que deixam a imunidade da pessoa baixa? A idade, então, principalmente a partir ali dos 50 anos de idade. Estresse, como perda de emprego, estresse no serviço, depressão, ansiedade, diabetes, DPOC, que é uma alteração que os pacientes que fumam ou que já fumaram, eles podem apresentar nos pulmões, asma, perda de sono, tratamento que diminui a imunidade, também baixa a imunidade, e também muitos artigos eles citam traumatismos, como cirurgias, acidentes também podem diminuir a imunidade do paciente, fazendo com que esses sintomas da herpes zoster eles apareçam. Doutora, em relação aos sintomas, Primeiro sintoma é a dor. Então, essa dor ela surge de 3 a 5 dias antes das lesões. E é uma dor que começa de repente, como eu falei, no trajeto do nervo que foi afetado. Essa dor pode ser leve, pode ser moderada, pode ser intensa. E também pode ser acompanhada de febre baixa, dor de cabeça e mal-estar. No início, as lesões são como pápulas avermelhadas e rapidamente elas se tornam vesículas, que são aquelas lesões que eu mostrei lá no início, aquelas bolinhas lá do início, E essas lesões elas se juntam em um ou dois dermátomos vizinhos, geralmente apenas em um dermátomo. O número de lesões em casos não complicados, elas variam de 250 a 500. E podem acometer mucosas que estão nesses dermátomos. Por exemplo, se for aqui na face, pode acometer a mucosa aqui da boca, E é comum que ocorra esse cobreiro apenas de um lado do corpo. Como aqui nessa imagem aqui, está sendo mostrado aqui. As regiões mais acometidas são tórax, o pescoço, tórax é o peito, pescoço, axila, esse nervo aqui, da face aqui que eu estou mostrando, e a região lombo-sacro, a região aqui lombar, da lombar ali para baixo. Então aqui, como eu mostrei para vocês, aqui, como eu falei, o acometimento, essas lesões, elas aparecem no dermátomo do nervo que foi acometido. Então, por exemplo, se for esse nervo aqui que foi acometido, as lesões elas vão aparecer aqui, nessa região aqui que está de vermelho. Então, no rosto dessa paciente aqui, dá para nós observarmos que as lesões elas estão obedecendo esse dermátomo do nervo que foi acometido. Em pessoas com baixa imunidade, essas lesões elas podem aparecer em locais pouco comuns e geralmente se espalham pelo corpo todo. E quase sempre a queda das crostas, do cascão, como os pacientes falam, cascão das feridas, em 15 a 20 dias, com cura total. E nos olhos podem ocorrer complicações graves, deixando lesões na córnea, que é a chamada herpes zoster, o chamado herpes zoster oftálmico. Outra complicação que o cobreiro pode causar é a Hansen-Hunt, que é uma síndrome que ocorre quando há um acometimento do nervo, ali do rosto, da face, por esse vírus. E esse acometimento desse nervo, ele vai causar paralisia de um lado do rosto, vermelhidão, inchaço, dor e também presença de umas bolinhas na orelha. E também o paciente pode
dizer, olha, eu estou sentindo aqui, ó, uns 2/3 aqui na ponta da minha língua aqui, eu não estou sentindo gosto de nada. Então, esses são os sintomas da síndrome de Hansen-Hunt. E essa síndrome, ela está associada a uma baixa chance de recuperação. Eu já tive pacientes com essa síndrome que, graças a Deus, se recuperaram bem. Se o herpes zoster aparecer no pescoço, pode causar dormência nos braços e até paralisia no músculo diafragma, que é esse músculo principal aqui da respiração. Se surgir na região lombosacral, né, na região lombar, pode causar dormência nas pernas, disfunção na bexiga, retenção de urina, importante, sangramento no rim. Então, como eu mostrei aqui para vocês, ó, o vírus ele fica ali escondidinho na medula, só esperando o momento para ele poder aparecer. Uma outra complicação da herpes zoster é a nevralgia pós-herpética, ou seja, uma dor muito intensa que o paciente fica sentindo mesmo depois que as lesões desaparecem. E essa dor, ela pode ser persistente, durar por mais de 3 meses. Em alguns casos, ela pode durar até mais de 1 ano e ela atinge 30% a 40% dos pacientes com mais de 50 anos. É mais frequente em mulheres após o acometimento daquele nervo lá da face, o trigêmeo. E que medicações que podem ser usadas nesse caso de neuralgia pós-herpética? Doutora, o nome é nevralgia ou neuralgia? Tanto faz. Então, nós podemos usar o idantal, a carbamazepina, o clonazepam. Nós podemos usar a associação de clorpromazina mais amitriptilina. Podemos usar, atualmente, a gabapentina e a pregabalina também para o controle dessa dor intensa que o paciente fica apresentando após ele melhorar das lesões da herpes zoster. A neuralgia se apresenta de 2 formas, pode ser uma dor superficial, é assim a dor que vai, depois volta, vai, volta, após estímulo, ou pode ser uma dor profunda, contínua, por desorganização do dermatoma acometido. A liberação de substâncias como encefalina, que estimulam o sistema nociceptivo, e participação de um componente que interfere no psicológico e emocional dos pacientes. Inclusive, o paciente apresentar essa dor aí está muito relacionado a quadros depressivos, o paciente fica um pouco ansioso por conta da dor, que não melhora, fica preocupado. Doutora, e o que pode ser feito para se evitar essa doença? Existem várias medidas que podem ser tomadas. Eu vou fazer, amanhã eu vou publicar um vídeo sobre catapora e eu vou também fazer um vídeo mais aprofundado e colocar no YouTube em relação a tratamento, a diagnóstico e também em relação às vacinas. Então, nós temos as vacinas que são disponíveis, né? Disponibilizadas, que estão disponíveis. E a criança ela pode tomar ali com 15 meses, e aí ela vai tomar a segunda dose de 4 a 6 anos. Como eu falei, eu vou fazer um vídeo mais aprofundado falando em relação a isso. Nós temos também a imunoglobulina, naqueles casos das pessoas que têm a imunidade comprometida, que tiveram contato com alguém que tenha cobreiro, que é o herpes zoster. Então, para proteger essa pessoa mais ainda, além de aplicar vacina, nós podemos também usar a imunoglobulina. Lembrando que pessoas com mais de 50 anos de idade, já que são as mais acometidas, e pacientes com baixa imunidade, como pacientes com HIV, eles devem tomar a vacina, mais um reforço da vacina contra o herpes zoster. E o tratamento, como é feito? Ele é feito com medicações antivirais, aciclovir, vanciclovir, valaciclovir. Como eu falei, vou colocar também no vídeo que eu vou publicar no YouTube. O aciclovir, ele precisa ser iniciado até 3 dias após o início das lesões na pele para nós termos uma ótima resposta ao tratamento. E pacientes com alto risco, nós vamos fazer o aciclovir por 7 dias ou por 2 dias após terminar a formação das bolhas. E aqui eu encontrei essa imagem aqui que eu achei super legal, né? Então, quando era criança, ele teve a catapora e o porquinho ainda chupando pirulito, os pintinhos aí, vários anos depois, né? E aí ele apresentou herpes zoster, o porquinho já estava com charuto, os pintos já tinham se tornado frango e galinha, então eu achei bem interessante essa imagem.
Então, desejo a todos vocês uma excelente semana, um grande abraço. Eu vou continuar sempre aqui à inteira disposição.